Estamos começando mais uma contribuição para o nosso canal no YouTube, Luz para o Meu Caminho, onde trazemos uma contribuição para as senhoras e professoras, para o auxílio e desenvolvimento de cada mensagem, com o tema da semana para o culto de senhoras e com o tema do mês para as classes de professores. E não se esqueça de curtir e compartilhar e deixar a sua contribuição nos comentários. Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos iniciando as atividades do mês de junho, que tem como tema Santo e Profano. Esta aula, a primeira aula, nós iremos falar a respeito daqueles que é separado, daqueles que não são separados. A separação, ela é uma escolha individual. Não sou eu, como pai, que irei determinar isso para os meus filhos. A escolha é pessoal, é de cada um deles. E o texto onde nós iremos ler, no capítulo 25 do livro do Gênesis, no versículo 32. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Isso é uma pergunta que Esaú faz ao seu irmão Jacó. Então nós iremos falar sobre santo e profano. Primeira coisa que nós iremos falar sobre santo e profano. Qual a diferença entre o santo e o profano? O santo é aquele que é separado das coisas que não agrada a Deus. Das coisas que não agrada a Deus. Profano é aquele que faz coisas que desagradam a Deus. Ou seja, é o oposto do santo. O que as irmãs podem fazer nesse momento aqui? As irmãs vão ter aí praticamente em torno de 40 minutos para poder aplicar a aula, a um período de louvor e depois a aula. Então aqui, para que possamos envolver, porque o bom para poder ficar guardado na mente das crianças é quando a gente consegue criar dentro da aula dinâmicas. Então, uma forma de uma dinâmica aqui para esse momento é eles mesmos citarem aquilo que eles acham que é santo e aquilo que eles acham que é profano. Depois a tia aqui, a professora, pega e faz uma aplicação dentro daquilo ali. Porque não adianta também a gente estar santo e aquele que é separado. E não falar qual é a função, qual é as atividades que nos torna santo hoje. E as atividades também que nos torna profano. Então, isso seria bom para que pudéssemos estar envolvendo-os no ensinamento, para que possa ficar na mente de cada um deles e extrair de dentro de cada um deles a santidade, né? Para que essa santidade venha se aflorar para o exterior, né? Lançando fora a profanidade, tirando aquilo que não agrada ao Senhor, a mentira, o engano, tudo isso, o mau testemunho na escola, o responder ao pai e à mãe. Então tudo isso a gente precisa estar combatendo com o ensinamento de santidade. É aquela questão do eunuco de Candace. Lia as escrituras, porém não compreendia. Até o momento em que o Senhor envia Filipe até ele, e aí Filipe pergunta: você entende o que lê? E ele diz o seguinte: como vou entender se não tem quem me ensina? Então hoje, o que falta hoje é a gente fazermos essas dinâmicas que venham a trazer verdade. E não para que não fique um ensinamento como se nós estivéssemos contando uma história. Ah, mas eu fiz aqui um cartaz, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Olha, o cartaz é uma arte visual. Se nós não trazermos uma aplicação profética, não haverá resultado. Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
Então, o que é a verdade da palavra? É a revelação do Espírito Santo. Amém? Vamos para o próximo slide. Olha que detalhe interessante. Jacó e Esaú eram gêmeos. Eram gêmeos. Não tem esse negócio de maior ou menor, de mais velho ou mais novo. Porque aqui as histórias, a situação inverte. Porque se fosse olhar em um olhar humano, quem era o mais velho? Não em questão de idade, mas sim em quem nasceu primeiro. Mas sim em quem veio primeiro para a igreja. Porque o que veio primeiro para os braços ali de Rebeca foi Esaú e não Jacó. Então é como se fosse o primeiro que veio para os braços da igreja, o primeiro que entrou para a igreja, o primeiro que então seria Esaú. Mas a gente vê que o que nos torna primogênito para Deus hoje não é aquele que entra para dentro da igreja primeiro, é aquele que veio primeiro, é o filho do diácono, é o filho do pastor, é o filho da... Não. Não é, mas é aquele que toma uma decisão de ser santo, de ser separado, aquele que tomou uma decisão de obedecer à voz do Senhor. Então aqui a gente vê exatamente isso. Então, os dois aprenderam desde criança a importância de adorar a Deus. É isso aqui. Então nós não iremos fazer acepção de criança. Ah, mas aquela criança é terrível. O filho de fulano é terrível. Ah, Jamim é uma benção. Ah, fulano, filho de Beltrano, é uma benção. Qual é o nosso objetivo? É trazê-lo para dentro do rebanho. Porque no ensinamento de ovelha, nós aprendemos sobre isso. Uma ovelha nova, quando ela chega, o rebanho ali, que já está dentro do aprisco, o que ela faz? Ela abre como se fosse uma porta para que aquela ovelha nova entre. Depois que entra, as ovelhas ali, já do aprisco, vai esfregar uma na outra para que possa passar o cheiro delas para aquela que está chegando agora, para que agora ela possa andar junto com aquele novo rebanho, para que agora aquela ovelha nova tenha também o bom cheiro de Cristo, o bom cheiro de Cristo. Nós precisamos ensinar isso dentro das nossas classes, porque o ensinamento aqui, tanto para Jacó quanto para Esaú, era o mesmo. Então, os gêmeos aqui mostrando que não tem esse negócio de mais velho ou mais novo. Nós, quando decidimos aqui de uma forma individual obedecer à voz do Senhor, nós somos primogênitos de Deus. Nós somos aquele que Deus tem prazer em nós, porque escolhemos viver na obediência da palavra do nosso Senhor. Esaú era primogênito, porém da obra criadora e não da obra redentora. Ele não escolheu obedecer à voz do Senhor. Ele não escolheu viver em santidade. Ele não escolheu receber do Pai ensinamentos que daria continuidade ao profético. Isso ele não escolheu. Ele preferiu viver de aventura, cresceu longe de casa, na caça, vivendo na profanidade dele, longe dos limites. Era um homem sem doutrina. Embora ele sabia dos ensinamentos do pai, embora ele sabia da profecia que o pai trazia sobre os seus ombros, mesmo assim ele negligenciou com o seu chamado. Então é o que nós falamos, nós não iremos separar dentro do rebanho, porque não foi dado a nós esse direito de dentro do rebanho fazermos separação de A ou de B, de trigo ou de joio, de primogênito e de não primogênito, de santo ou profano. O nosso papel é pregar a palavra, mostrando o que é santo, mostrando o que é profano, porque a escolha ela é individual. Ela é individual. Nós não iremos passar a mão na cabeça, mas também não iremos obrigar, porque para cada escolha, para cada ação, existe uma reação. Observe, professoras, a linguagem a qual eu estou trazendo aqui a contribuição, eu estou trazendo na linguagem de professor,
não estou trazendo na linguagem de classe. Então, cada professora vai pegar a contribuição e vai trazer na linguagem de cada classe, amém? Para que depois, os irmãos não venham, não serve porque a linguagem que o irmão... Não, estou trazendo em uma linguagem de igreja, em uma linguagem que o professor entenda, para depois pegar e transferir para uma linguagem local de cada classe. Amém? Então a vida de Esaú foi assim, viver longe do pai e da mãe. Jacó sempre estava perto do seu pai e da sua mãe, trabalhando junto deles, porque ele sabia que o pai iria precisar de um sucessor no quesito profético, naquilo que Deus tinha prometido para o seu pai, para Abraão, seu pai. Então, o que acontece aqui agora? Ele quer aprender sobre essa profecia, ele quer estar junto com o pai, ele quer estar junto com a igreja, ele quer estar junto do arraial. Jacó ele tinha limites, ele não saía dos limites do arraial. Esaú não. Esaú ele vinha de tempo em tempo em casa, mas ele estava mais fora do arraial, ele estava mais fora da igreja do que dentro. E o que é isso hoje? Isso é quando nós temos crianças, intermediários e adolescentes, por falta de ensinamentos revelados de verdade, eles vivem mais o mundo do que a igreja. Eles vivem mais lá fora do que dentro do projeto. Ele vive mais em desobediência do que obediência à palavra. Amém? E se nós pararmos para poder observar as Escrituras, todas as vezes que nós deixamos de trazer a verdade, que é a revelação do Espírito Santo, aqui às vezes a gente usa uma linguagem tão neófita para as classes, que às vezes essa linguagem ela não gera resultado. Essa linguagem ela não gera salvação. Essa linguagem não gera transformação de vidas. Então nós precisamos. Porque o que é um ensinamento neófito? É o ensinamento na letra. Isso é um ensinamento neófito. Isso é um ensinamento sem conteúdo. Então o que acontece? Porque a Bíblia, se você pegar, é história. E a história, ela, já falamos sobre isso, para nada mais serve do que ilustrar a história, a criação, o Criador e a criação. Então, mas quando você pega e começa a trazer revelações que é a verdade, isso começa então a gerar salvação no coração de cada classe. Mas as classes, segundo o ensinamento, segundo o presbitério, não precisa... Olha, deixa vir as minhas criancinhas, está na Bíblia. Nós temos as orientações do presbitério, nós temos sim. O presbitério não nos induz a pregar esse misticismo dentro da igreja. Não, criança... Não, o presbitério ele orienta jejuns prolongados para criança, madrugada, mas pode olhar que dentro das orientações tem o dia de cada um deles estarem atuando. Mas em questão de particular, você pode estar trazendo esses ensinamentos para os seus filhos. Os servos do Senhor são como Jacó. Eles amam estar na casa do Pai, obedecendo e ouvindo a sua voz, louvado seja o nome do Senhor. Aqui está exatamente o que eu acabei de falar. Tem pessoas usando o presbitério para manter os seus filhos dormindo, sem ensiná-los madrugar, sem ensiná-los ler a palavra, sem ensiná-los dar bom testemunho, mostrando que o adolescente ele já precisa começar a agregar salvação, porque senão, quando chegar jovem, eles vão estar aqui profanando sem limites, indo embora. Então assim, não use, porque Deus ele está no alto e está vendo que o presbitério não está induzindo isso no nosso meio. Isso aí é uma escolha nossa como pai, como mãe, como professor, como aqueles que estão à frente. Não, deixa o adolescente à vontade. Não, deixa a criança à vontade. Não, deixa o jovem à vontade. E quando você se adentra nas escolas bíblicas dominical, você vai ver que não é isso que é feito. Quando você entra num assunto como esse, você vai ver o que está sendo ensinado, que o servo do Senhor é como Jacó. Ele ama estar na casa do Pai,
obedecendo a sua voz, obedecendo e ouvindo a sua voz. Então, fora de cogitação aqui. Esaú, ele escolheu, foi ele que escolheu, não foi falta de ensinamento. Então, quando uma criança, um adolescente, um jovem, ele escolhe trocar a sua bênção de primogenitura, o direito de ser primeiro como instrumentista, de ser primeiro como grupo de louvor, de ser primeiro como obreiro, isso é uma escolha nossa. Então, a partir do momento que você troca isso, o problema não é do pai, o problema não é da professora, a culpa de sangue não cai sobre o pastor, porque ensinado foi. Ensinado foi. Pregado foi, combatido foi a profanidade dentro das igrejas. Agora, se ele escolheu, ele decidiu ser profano, o problema é dele. Ele vai arcar com as consequências. Se ele decidiu trocar por um prato de lentilha, por um momento passageiro, porque fome é assim, ela vem, você sacia aqui agora, mas amanhã ela está de novo. E ele vai continuar profanando, ele vai continuar trocando. E na hora de que ele for vendo os demais ali que decidiram ser primogênito por atitude, eles escolheram isso, as atividades que os tornam santo, e ele requerer isso, como recente eu vi uma irmã questionando, foi criado dentro da igreja e o pastor chegou para eles e disse que eles não eram bem-vindos, porque eles estavam vivendo em profanidade. Isso é errado. Errado é você manter o pecado dentro da igreja. Errado é o pastor ele ser conivente com o pecado alheio. Ele está vendo que não é porque nasceu na igreja que tem o direito de ir para o céu. Porque quem tem direito de ir para o céu é aquele que escolheu ser santo e não aquele que está trocando isso por um prato de lentilha, trocando a sua primogenitura por um prato de lentilha. Então nós sabemos que não valeu a pena para Esaú trocar a bênção de primogenitura por um prato de comida. Não foi uma boa troca. Isso foi uma péssima escolha que trouxe terríveis resultados para ele. Primeira coisa que trouxe: inimizade contra o próprio irmão. Então, no momento que ele vê os demais crescendo, alcançando a graça da igreja, a graça do Pai, ele vai querer ser também a mesma coisa, mesmo vivendo na profanidade. E isso aqui não vai ter vez, não vai ter. Não vai ter, porque a bênção do Senhor é para aqueles que valorizam a bênção do Espírito Santo. A bênção do Espírito Santo. Então nós precisamos entender isso. Jacó valorizou as bênçãos espirituais e alcançou o direito de herdar as promessas. Então o gado, o campo é aqui desta terra, obra criadora. As bênçãos espirituais é uma herança que não é para essa vida. Não é para essa vida. Ele escolheu agradar a Deus e isso é santo, louvado seja o nome do Senhor. Jacó valorizou as bênçãos espirituais e alcançou o direito de herdar a herança de Deus. E isso lhe foi dado como promessa. Isso foi dado a ele como promessa. Então, nós não podemos esquecer isso. Não podemos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu como herança para nós o seu Filho unigênito, para poder nos dar o direito de salvação. Amém? Vamos sempre fazer a escolha que agrada a Deus e andar na direção do Espírito Santo. Quer ser fiel ao Senhor todos os dias da minha vida. Não participar de festas mundanas, obedecer a palavra de Deus e a melhor escolha. Quero ser fiel todos os dias. Não vou participar das coisas profanas, das festas desse mundo. Obedecer a palavra de Deus é a melhor escolha. Louvado seja o nome do Senhor. Fomos chamados para sermos santos, para servirmos ao Senhor em todo o tempo. Sede santo, porque eu sou santo. Louvado seja o nome do Senhor. A pergunta é, Esaú e Jacó eram irmãos. Qual deles fez a boa escolha?
que resultou em bênção do Senhor para toda a vida. Louvado seja o nome do Senhor. A resposta é Jacó, pois ele preferiu a bênção do Senhor do que as alegrias passageiras desta vida. Louvado seja o nome do Senhor. Espero que possa ter ajudado os nossos irmãos. A todos a paz do Senhor Jesus.